Esse é o tempo que nós estamos olhando para tantas coisas, mas será que ainda nós estamos olhando para Jesus? Bom dia, amiga, seja muito bem-vinda ao primeiro dia do nosso propósito Despertar da Noiva. Durante 40 dias nós vamos caminhar juntas, voltando os nossos olhos para Jesus e preparando o nosso coração para o noivo. Você está chegando hoje por aqui, nós estamos caminhando juntas pelo meu devocional Despertar da Noiva, 40 dias para você voltar ao seu primeiro amor. Se você ainda não adquiriu o seu, o link ele tá aqui embaixo na descrição. E se você já tem o seu devocional, separa ele, a sua Bíblia, o seu café, porque hoje nós vamos mergulhar juntas no dia 1, o verdadeiro despertar da noiva. Antes de falar sobre esse primeiro capítulo com vocês, eu quero falar um pouquinho dessa palavra que foi gerada e formada dentro de mim. Porque antes de começar a escrever essa mensagem, eu comecei a sentir o Espírito falar comigo e dizer: esse é o tempo que a noiva, a igreja, precisa voltar a olhar para o Filho. O primeiro capítulo aqui é esse convite do Espírito de nós voltarmos a olhar para Jesus. Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações. E muitas vezes essas distrações roubam o nosso olhar. Perceber, nós começamos a olhar para ministérios, nós começamos a olhar para pessoas, nós começamos a olhar para estruturas, nós começamos a olhar para plataformas e nós perdemos o olhar de Jesus. Uma frase que um dia eu ouvi, eu nunca esqueci essa frase, eu quero que você anote ela, é que tudo aquilo que prende o nosso olhar vai prender o nosso coração. É por isso que a maior batalha da nossa geração não é por aquilo que nós estamos fazendo, mas é por aquilo que nós estamos contemplando. O problema é que nós nos tornamos parecidas com aquilo que nós contemplamos. Foi para pensar nisso. Se os nossos olhos não estão em Cristo, eles estão aonde? Porque se nós não estamos contemplando Jesus, nós estamos contemplando outra coisa. Se nós estamos contemplando outra coisa que não é Jesus, é a imagem dessa outra coisa que nós estamos sendo moldadas. Esse dia 1 é um convite para voltar os nossos olhos para Jesus. Ele diz que à medida que nós o contemplamos, somos transformadas de glória em glória segundo a sua imagem. Por isso que os nossos olhos precisam se abrir novamente para voltar a olhar o nosso noivo, porque à medida que nós o contemplamos, nós nos tornamos mais parecidas com ele. E talvez seja exatamente por isso que existe tanta superficialidade hoje, porque nós deixamos de contemplar aquele que deveria ser o centro de tudo. Eu sinto que nós estamos orando nesses dias por um avivamento, nós estamos clamando nesses dias por um mover do Espírito, pedindo para que o Senhor faça algo novo. Mas o que eu sinto no meu coração é que antes disso tudo, nós precisamos de uma nova revelação de Jesus. Por isso que eu escrevi esse capítulo, porque eu sinto o Espírito Santo chamando a igreja de volta para o noivo, de volta para aquele que nunca deveria ter deixado de ser o centro. Porque o verdadeiro despertar da noiva acontece quando os seus olhos se abrem, quando ela volta a contemplar o noivo. Quero ler com vocês o texto-chave desse capítulo do primeiro dia, que está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15, porque talvez você está se perguntando: Lari, como que eu volto a colocar Jesus no centro? Como que eu volto a contemplar Jesus? Vamos ler juntas Mateus 16, 15. Jesus perguntou: E vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Presta atenção nisso. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. E eu quero trazer essa mesma pergunta para você hoje: quem é Jesus para você? Uma resposta que você já sabe dar, entende, no automático, uma resposta engessada, mas quem Jesus é para você de verdade? Porque nós só colocamos Jesus no centro quando o nosso coração ele é capturado pela beleza de quem ele é. Só colocamos Jesus no centro quando nós conseguimos enxergar a ele como ele realmente é. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele não chegou a essa conclusão de quem Cristo era porque ele era o mais inteligente ali dos discípulos, não. Porque ele caminhava mais tempo com Jesus, não. Ele respondeu que ele era o Cristo, porque ele recebeu uma revelação. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês esse primeiro dia. Mas muitas de vocês estejam tentando colocar Jesus no centro da vida de vocês, sem antes receber uma verdadeira revelação de quem ele é. Você não vai conseguir amar profundamente Jesus se você só ouviu falar de Jesus. Você não vai conseguir voltar os teus olhos para Jesus se você só tem informações sobre ele, mas não uma revelação de quem ele é. Eu falo sobre isso aqui com vocês, sobre o engano da informação e revelação. Nós vivemos em uma era onde a informação ela é abundante. Você hoje pode abrir o YouTube e ter vários estudos bíblicos, você pode ter várias pregações, você pode ouvir várias pessoas, mas a questão é, isso tem feito você conhecer Jesus? Existe uma grande diferença entre você saber sobre Jesus e conhecer Jesus. Existe uma diferença entre informação e revelação.
Você pode saber tudo sobre Jesus e ainda assim não conhecer Jesus. E eu trago um exemplo aqui para vocês dos fariseus. Eles conheciam as escrituras, eles esperavam pelo Messias, eles conheciam as profecias, mas vocês têm noção de que quando Jesus estava diante deles, eles não reconheceram? Por quê? Porque eles tinham informação, mas eles não tinham a revelação. E talvez seja exatamente isso que está faltando para você, minha amiga. Não mais conteúdo, não mais um vídeo no YouTube, não mais conhecimento, mas uma revelação viva de quem Cristo é. E eu creio no nome de Jesus, que o Espírito vai revelar Cristo a você. O Espírito vai revelar Cristo a você. A beleza de Cristo que você ainda não viu. Aquilo sobre Cristo que você ainda não ouviu. Creio que o Espírito vai abrir os teus olhos e vai revelar Cristo a você. Tem uma frase que eu trago aqui no livro que a maior estratégia, o maior truque do diabo não é tirar você da igreja, mas é impedir você de ver quem Jesus realmente é. Porque o dia que você ver Jesus como ele realmente é, você nunca mais será a mesma. Como Pedro não foi. Você tem noção do dia que os teus olhos se abrirem para quem Cristo é? Isso vai mudar toda a tua história, vai mudar todos os teus dias, vai mudar o teu destino. E é por isso que o diabo o tempo inteiro, ele tenta te cegar espiritualmente. Ele tenta puxar os teus olhos em muitas direções para que o tempo inteiro você esteja olhando para muitas coisas, mas não esteja olhando para Cristo, para aquele que realmente importa. Porque ele sabe que o dia que os teus olhos se abrirem para Cristo, o dia que os teus olhos estiverem fixados em Cristo, isso vai moldar toda a tua vida, isso vai moldar o teu destino, vai moldar a tua identidade, vai mudar completamente quem você é. Diga assim comigo: eu preciso de uma nova revelação sobre quem Cristo é. Se tiver uma nova revelação, minha amiga, teu coração vai incendiar. Clare, como que eu posso ter essa revelação? Quem produz essa revelação? O Espírito Santo. Eu coloquei aqui para vocês João 16, eu poderia trazer outros textos, mas João 16 diz: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. O Espírito Santo, ele tem um propósito muito claro. O propósito do Espírito Santo é revelar Jesus para você. A principal missão do Espírito Santo sempre foi revelar o Filho, sempre foi revelar Jesus. É o Espírito Santo quem abre os teus olhos. É o Espírito Santo que ilumina as Escrituras para você e faz você perceber Cristo em cada letra. É o Espírito Santo que faz saltar Cristo diante dos teus olhos. Enquanto você está lendo aqui a palavra, você consegue perceber Cristo, porque a palavra é Espírito e vida. E é o Espírito Santo que faz você perceber o Espírito por detrás de cada letra e perceber Cristo nas Escrituras. O Espírito Santo, ele quem transforma o conhecimento em um encontro com Cristo. Talvez você tenha ouvido falar sobre Jesus a vida toda. Hoje, o Espírito Santo quer que você o veja de uma maneira que nunca viu antes. É por isso que eu acredito que o maior problema da nossa geração não é a falta de informação, não é a falta de mensagem sobre Jesus, mas é a falta de revelação, é a falta de contemplação. As duas coisas estão ligadas, porque nós só contemplamos aquilo que um dia foi revelado ao nosso coração. É por isso que quando Cristo é revelado, você não precisa mais o tempo inteiro ficar fazendo esforço, sabe, para trazer ele para o centro, para voltar o seu coração para ele, para voltar os seus olhos para ele, porque o seu coração corre para aquilo que finalmente agora você conseguiu enxergar. O seu coração corre para aquele que agora foi revelado a você. E é isso que vai acontecer nesses 40 dias. É isso que vai acontecer aqui em nome de Jesus. Eu creio, os teus olhos vão ver a Jesus e o seu coração vai correr em direção a ele, o seu coração vai se dobrar a ele, porque o Senhor está te tirando desse lugar, ele está te reposicionando, ele está te tirando do lugar onde você só tinha informação, onde você só tinha ouvido falar sobre ele, e agora ele está te trazendo para um lugar onde os teus olhos o veem. Ele está te trazendo ao lugar onde ele será revelado a você. Crê nisso, amiga? Como Paulo, você já parou para pensar? Paulo, depois de tantos anos, plantando igrejas, vendo tantos milagres, depois de receber revelações tão extraordinárias, ainda assim Paulo, ele escreve: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Porque quem conhece Jesus de verdade nunca acha que já o conheceu o suficiente. Quanto mais a gente contempla Jesus, mais a gente deseja contemplar, e eu creio que Paulo entendeu isso. Quanto mais você conhece Jesus, mais você percebe que ainda existe muito mais para você conhecer. Eu acredito que esse é o convite do Senhor nesses 40 dias aqui. Não quero apenas ensinar você sobre Jesus. Eu quero caminhar com você, enquanto o Espírito Santo revela Jesus ao seu coração.
Porque quando Cristo ele for revelado, tudo vai mudar dentro de você. Quando Cristo ele for revelado, ele vai voltar ao centro, e ele voltando ao centro, tudo muda. Quando Cristo ele voltar ao centro, o seu olhar muda. E quando o seu olhar mudar, o seu coração vai mudar. E quando o seu coração mudar, a sua vida inteira vai começar a ser transformada. Então eu quero terminar esse primeiro dia voltando. Na página 22 eu quero voltar para a pergunta que mudou a vida de Pedro. Eu quero que você imagine agora Jesus ele sentado diante de você. Não tem ninguém ao seu redor. Imagina, sem ministério, sem máscara, sem aquilo que as pessoas esperam que você responda. Imagina que Jesus ele está diante de você e ele pergunta: quem sou eu para você? O que sairia do seu coração? Porque a sua resposta vai revelar o quanto que você o conhece. Talvez quando você ouviu essa pergunta, você imediatamente sentiu de responder a mesma resposta de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. E talvez você diga isso de fato com toda a sinceridade do seu coração, porque um dia talvez Jesus ele encontrou você quando ninguém mais acreditava. Talvez o seu pior dia, quando você achava que não tinha mais saída, foi ele quem restaurou a sua vida, restaurou os seus dias, foi ele quem levantou você, foi ele quem curou você. Talvez a sua resposta seria: tu és o Cristo, porque foi ele quem permaneceu do teu lado quando todo mundo foi embora. Mas e agora? Será que você está satisfeita com o quanto você conhece de Jesus hoje? Ou será que existe um clamor aí dentro de você por conhecê-lo mais, por vê-lo mais? Porque se existe uma coisa que eu tenho medo é achar que eu já conheço Jesus o suficiente. Jesus, ele é inesgotável. Você nunca chega ao fim de Cristo. Você nunca esgota a beleza de Cristo. Você nunca termina de contemplar quem ele é. E lá em João 17, depois anota para você ler esse texto. Jesus, ele diz algo que mudou completamente a forma de eu enxergar a minha vida cristã. Em João 17, Jesus ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus ele não definiu a vida eterna como um lugar. Jesus ele definiu a vida eterna como um relacionamento. Conhecer a Deus, conhecer o Filho. E no original a palavra conhecer, anota isso daí na sua Bíblia, a palavra conhecer não é o conhecer de informação, mas é o conhecer de intimidade, de proximidade, de relacionamento. A palavra que foi usada quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva. É um conhecimento profundo, é um conhecimento pessoal. Acredito que essa é a chave do seu despertar. Porque aquilo que vai arrancar você do automático, da frieza, do adormecimento, vai ser uma revelação. O que vai tirar o seu coração da superficialidade, desse lugar de distração, vai ser conhecer Jesus de uma forma que você nunca havia conhecido antes. Aquilo que talvez vai vencer o pecado e as tentações dentro de você. Dar uma beleza de Cristo maior do que qualquer outra coisa que talvez hoje tenha tentado disputar o seu coração. É isso que vai transformar você. É isso que vai despertar você. Pedro, ele nunca mais foi o mesmo depois daquela revelação. Paulo, ele nunca mais foi o mesmo depois que ele viu Jesus no caminho de Damasco. Porque toda verdadeira revelação de Cristo produz uma resposta dentro de nós. Porque quando nós enxergamos Jesus como quem ele realmente é, a gente percebe que a gente não pode mais continuar sendo quem a gente era antes. Qual foi a última vez que Jesus revelou algo novo sobre ele para você? E isso mudou você. Qual foi a última vez que a beleza de Cristo fez você se ajoelhar, fez você chorar e fez você dizer: Senhor, eu nunca tinha percebido isso sobre o Senhor. Para que você olhe para tudo que é raso, para tudo que é superficial, para tudo que compete com Cristo no seu coração, para tudo que roubou o fascínio dos teus olhos e da sua alma, e você volte para os pés do noivo, porque existe um lugar onde o seu coração volta a queimar, e esse lugar não é em um culto, não é uma conferência, não é uma experiência, não é em um vídeo do YouTube, mas esse lugar é uma pessoa, Jesus. E eu oro para que, quando esses 40 dias terminarem, você possa dizer: eu conheço Jesus de uma forma que eu nunca conheci antes. Porque esse é o verdadeiro despertar da noiva. Seu devocional agora, e você vai responder quem foi Jesus para você no passado, quem ele tem sido para você agora e quem você sente que ele quer se revelar como nesses próximos 40 dias. Sair desse devocional, você vai desacelerar, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus 16, você vai ler devagar e depois você vai responder essas perguntas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque o seu coração, abra os teus olhos, remova as escamas, ilumine os olhos do seu entendimento, que os teus olhos se abram a partir dessa palavra, que você não receba essa palavra como só mais uma mensagem, mas uma revelação no seu espírito, e que essa revelação tenha o poder de te levar a novos encontros com Jesus. Se hoje, amiga, você sentiu algo queimando dentro de você, inscreva nesse canal, compartilha com uma amiga que também precisa conhecer Jesus como ele realmente é.